Sábado! Estamos aqui para mais uma análise do Pro, então vamos nessa, meus amigos traders esportivos, para esse sábado, cara, que, pá, vocês vão ter que ter calma comigo. Então já deixa seu like, fortalece aí, porque, cara, eu separei jogo. Separei jogo para esse sábado. Sábado, hoje vou só ficar assim, ó, depois de gravar esses vídeos sexta-feira, trabalhar esses joguinhos e descansar. Porque sábado o chicote vai estralar e tem muito jogo. Para começar já, 9h30 da manhã, vamos ter Leicester contra o Arsenal. Leicester que vem de 4 derrotas seguidas dentro de casa. Meu Deus do céu. No primeiro tempo perdeu 3 seguidas e depois 2 empates. Cara, não vive um bom momento o Leicester, cara. Um time que tá vindo muito mal, mal mesmo. E vai enfrentar o Arsenal do outro lado. O Arsenal que não tem confronto de Champions League no meio de semana, tá focado aqui. Um Arsenal que tem uma chance de tá encostando no Liverpool. O Liverpool deu os vacilos, empatou o jogo atrasado. 7 pontos ainda é muita coisa pro Arsenal buscar? É. Mas é possível, cara. É possível. O Liverpool vacilou umas vezes, pode vacilar de novo. Vai ter daqui a pouco playoff de Champions League e tal, igual o Arsenal também. Então, pode se complicar mais para frente. E aqui o Arsenal tem uma boa oportunidade. O Arsenal fora de casa foi um time que vem muito bem, teve seus vacilos, mas é um time que vem bem, que vem sólido, que vem forte. E o Leicester dentro de casa vem muito mal, cara. É um dos piores manos dessa temporada. Não tem muito o que falar, nem inventar a roda aqui. É lei Leicester, cara. É ficar a favor do time do Arsenal, é explorar as bolas paradas do Arsenal, que é o ponto forte desse time. Então, é isso que tem que fazer, ponto final. Próximo jogo que temos aqui às 10 da manhã, vamos ter o Başakşehir contra o Bodrum. Cara, que é um odd mais quase parelho para a zebra. O time do Başakşehir deu uma boa melhorada. A gente vê aqui que numa race mais puxada aqui, ó, ele vinha 2 vitórias, ganhou do Göztepe, bom time. Ganha do Antalyaspor, empata com o Kasimpasa, que é um time ok também, show. Perde pro Galatasaray, ok, time forte. Ganha do Rizespor, ganha bem do Sanzuspor. Show, cara. O Başakşehir é um time que mostra o quê? Que tá numa evolução, que vem numa crescente dentro de casa, que vem fazendo bem. Primeiros tempos, continua muito bem. Inclusive, ganhou do Kasimpasa, mesmo saindo perdendo. Na questão de sair perdendo, é o ponto que eu não gosto do time do Başakşehir. Tá 5-5 no geral e no primeiro tempo tá 4-5. Então é um time que não tem uma constância tanto de marcar primeiro. Tem jogo que marca primeiro, tem jogo que toma primeiro. Não gosto disso. Do outro lado, o adversário, já gosto muito. É um time que tem uma tendência de sofrer primeiro bem maior. E as 3 vezes que ele marcou primeiro, cara, tá com muito tempo. Mês 8, mês 9, mês 11. Então já vai fazer mais de 3 meses que esse time joga fora de casa e não sai vencendo. E quando a gente puxa pro primeiro tempo aqui, só tem aqui 3 vezes ele marcou primeiro tempo. Fica as mesmas 3, então não muda muita coisa. Cara, um time que tem um ataque muito fraco, a gente vê aqui em 11 partidas só meteu 6 gols e que toma gol pra caramba, tem quase uma média de 2 gols tomados por jogo. Então eu acho sim que o Başakşehir pode dar um padrão legal contra o Bodrum aqui. Próximo jogo, vamos ter Atalanta contra o Cagliari. Estamos sem odd aqui, então deixa eu pesquisar aqui já na Betfair. Atalanta. Opa, tem que botar no dia de amanhã, senão não vai, né? Como é que mexe aqui no dia? Opa. Calma aí. Data. Deixa eu pesquisar essa odd da Atalanta aqui pra nós. Só pra gente ter aqui uma noção. Atalanta contra o Cagliari. Ai. Me bananei todo aqui agora, mas que é isso. Futebol. Agora o Footstats me matou aqui sem essa odd pra ajudar vocês. E eu podia ter pegado antes de começar também. Erro meu. Vamos lá, pessoal. Um pouquinho de paciência.
Pá, 1,57. Aqui vai estar uns 8 lá e 1,50 na Betfair, por aí. Cara, vendo esse jogo aqui, é um jogo puxado pro lado da Atalanta. O que a gente tem que ver, a Atalanta tem jogo no meio de semana de Champions, então pode poupar. A Atalanta que vem de 3 jogos não tão bons dentro de casa, mas empatou com a Juve, bom time. Perdeu pro Napoli, grande jogo da Atalanta aqui, mas o Napoli foi muito bem. E depois empatou com o Torino, aqui pra mim deixou um pouco a desejar. Vai pegar o time do Cagliari, que não é um time bom, mas um time que teve uma vitória aqui recente contra o Monza, tem um bom empate contra o Milan e acabou perdendo para o Torino. A Atalanta, se eu não me engano, empatou com o Bruges, 1-1. Se minha memória não está falhando aqui agora. Mas a Atalanta aqui, deixa eu até ver os últimos jogos. Pra ver, ó. Não, perdeu pro Bruges 2-1, final, pênalti. O Texal até com raiva. Cara, a Atalanta vai ter que buscar dentro de casa, pode poupar, então isso deixa aqui esse jogo numa incógnita, aqui, numa dúvida. Se ela vem bem pro jogo contra o Cagliari ou não pelo titular. Então é um jogo que é para lei Cagliari, é para ficar a favor da Atalanta, mas vai depender muito de como vai ser a postura. Próximo jogo, Sassuolo, cara, um dos melhores mandantes da Série B italiana, vem muito bem, cara. O Sassuolo só perdeu a última vez no mês 8 e empatou no mês 9. Fora isso, muitas vitórias. Vitórias boas, um time que tem uma média de gol feito altíssima, um time goleador e que toma poucos gols. Do outro lado, a gente tem um time bem under, com uma média de gol bem baixa, um time que se defende bem, tem muitos empates, algumas vitórias, inclusive ganhou recentemente do Carrarese, mas um time bem mais fraco, cara. Pra mim, aqui é um jogo total pro Lei Brescia. O time do Sassuolo é melhor, é um time de bola aérea melhor. Então, pra mim, é um jogo pra Lei Brescia, um jogo pra ficar a favor do time do Sassuolo. Próximo jogo é Bochum e Dortmund, cara. Outro jogo aqui bem interessante, principalmente pelo adversário. Cara, o Dortmund vem mal. Não vive uma fase boa. Ganhou aqui o último jogo fora do Heidenheim, ganhou. Mas não vive uma fase boa, fez um bom primeiro confronto da Champions, se eu não me engano ganhou de 3-0 do Sporting, então tá tranquilo, vai jogar o próximo jogo em casa, tem tudo para ser um jogo bom pro Dortmund, todo o script diz, mas é o Dortmund, então a gente tem que tomar cuidado. Cara, o Bochum é muito ruim, tem 2 vitórias aqui recentes, mas é um time bem fraco, que geralmente cresce e atrapalha os grandes. É um time que sofre muito gol primeiro, o Dortmund gosta de marcar primeiro aqui, apesar de ter tomado. Cara, o Dortmund vem mal, não vem no ano bom, não vem jogando bem, mas, cara, fez um jogo tão bom contra o Sport, que eu penso, cara, contra esse Bochum é pro Dortmund amassar, é pro Dortmund acabar com o Bochum. Então eu vou dar uma chance, vou olhar esse jogo pra Lei Bochum. Próximo jogo que eu trago aqui, eu trago uma triplazinha aqui de jogos da Premier League, não é uma tripla para fazer aposta não, viu? 3 jogos interessantes. O primeiro, Manchester City contra Newcastle. Cara, tinha tudo para ser um lay Newcastle, para ser um jogo mais puxado pro Manchester City. O que atrapalha? O City não vem bem. Apesar do City ter conseguido uma boa vitória contra o Chelsea, conseguiu uma vitória aqui com o West Ham, ainda recentemente não mostrou os melhores resultados. O Newcastle parece que embalou. Cara, o time vinha aqui, ó, nessas perdas e tal, não vinha tão bem, tava ali meia boca no campeonato. Tá encostado no City e embalou, cara. 4 vitórias convincentes, jogando bem, ganhando o Tottenham, ganhando o United. O Ipswich aqui também um pouco mais fraco, ganhou do Southampton, ganhando em casa também. Vem numa race muito boa recentemente. É um time que pode dar muito trabalho para esse City. E o maior problema, o City pode poupar, porque o City vai ter que ir agora lá na casa do Real e tirar o resultado, cara. Porque perdeu pro Real Madrid. Então, esse joguinho aqui, para quem gosta de um lei favorito, eu acho que pode ser um grande jogo. Porque eu acho que o Newcastle vem para dar muito trabalho para esse City. Para mim, pro Lei Zebra, é um jogo que eu fico de fora. Mas um jogo muito interessante para gols. Principalmente se o time do Newcastle saiu perdendo. Porque o time do City, cara, é um dos times que está mais entregando remontada. No quesito bola aérea, eu gosto mais do Newcastle. Apesar das estatísticas do City estar um pouquinho melhores aqui, o Newcastle, para mim, é um time que está evoluindo bastante nesse quesito. O City também tem uma defesa boa aérea. Não é um jogo fácil esse aqui, viu? Tem que deixar isso bem claro. Próximo jogo a gente vai ter o Aston Villa contra o Ipswich. O time do Aston Villa, cara, que tá sendo um time
de jogos bons, jogos médios, não tem mostrado tanta força, mas o Ipswich está enfraquecendo. Tinha começado até mais ou menos a temporada, mas está numa situação muito ruim. Para mim é o normal desses times mais fracos. Deve cair para a segunda divisão. Não vejo ele ter força. Como visitante 17º não é dos melhores, o Aston Villa dentro de casa vem muito bem. É um time que está empatando bastante, mas perde muito pouco. Só perdeu para o Arsenal ali no primeiro jogo fora de casa na temporada. É um time muito forte, é um time que tem uma bola aérea bem interessante. Eu gosto da bola aérea do Aston Villa e eu acho que contra o Ipswich pode ir muito bem. Só tem que tomar cuidado porque a maior arma do Ipswich é o contra-ataque. E o time do Aston Villa é um time que toma muito gol de contra-ataque e para mim tem um pouco de dificuldade de propor o jogo. Tirando isso, um jogo muito bom. Próximo jogo é o Southampton contra o Bournemouth. Cara, o time do Bournemouth não é nem um time muito bom. É um timezinho assim meio... ganhou a última muito bem do Newcastle. Foi a última derrota assim fraca do Newcastle, que parece que deu tudo errado pro Newcastle nesse jogo. Fora isso, deu empate com o Chelsea, deu empate com o Fulham, ganhou do United, ganhou do Ipswich, ganhou do Wolverhampton. Então o Bournemouth fora de casa engatou. Cara, tá numa race maluca de boa, assim, muito bem mesmo. O Bournemouth entra numa zona de poder brigar aqui por quinta posição, por quarta posição. E ele precisa ganhar esse jogo para continuar nessa race, continuar nessa pegada. Vai pegar o Southampton, um dos piores do campeonato. Só tem uma vitória dentro de casa, realmente muito mal. E vive um momento péssimo, cara. O Southampton vem de 6 derrotas seguidas, só marcando um gol primeiro, que foi em cima do Newcastle, ainda tomou um 3-1. Um time que é goleado, que sofre para todo mundo. Então, cara, para mim, é um jogo muito puxado para o Bournemouth, muito puxado para esse Leeds Southampton. Espero que venha um delay aceitável. No mesmo horário, eu vou trazer agora um jogo lá da segunda divisão. Vamos ter o Blackburn. Cara, que não é lá um time tão bom, não vem com a melhor race do mundo. Aqui, se a gente puxa a race, tem 3 derrotas e 2 vitórias no Race 5. Mas ganhou aqui do Preston, acabou perdendo para o Burnley e para o Hull, que são times que estão bem, e para o Convert. Então, as 3 derrotas foi para times bons. E vai pegar para mim um dos piores times da segunda divisão. Eu ainda não entendo como é que o Liverpool reserva conseguiu perder para esse time do Plymouth. Cara, esse time é muito fraco, é muito ruim mesmo. Apesar desse time vir de 2 empates, que deu ali uma revigorada, é um time que quase sempre sai perdendo. Só teve um jogo, que foi o último, contra o Sunderland, que ele saiu ganhando. É um time fraco que costuma dar padrão contra. Então, eu venho para esse jogo para tentar olhar esse Leigh Plymouth, para tentar ficar a favor do time do Blackburn. 12h15, quase no mesmo horário, vamos ter o jogo entre Osasuna e Real Madrid. Esse campeonato espanhol tá muito bom, cara, tá muito pegado. E agora, aqui vai ser rodadas decisivas, porque o Real Madrid, apesar de ter tido uma vantagem, ainda assim vai ter que jogar contra o Manchester City, pode poupar, pode estar com a cabeça na Champions, e o Osasuna pode acabar tentando atrapalhar isso. O Osasuna não é dos times ruins, principalmente dentro de casa. Tem sido um time bem chato, que tem dado muito trabalho. Já o Real Madrid, cara, dispensa comentários, é um time muito melhor, mas no último jogo já teve dificuldade de vencer e perdeu para o Espanhol. Então, cara, não me surpreenderia nada um Real Madrid tomar um susto aqui. De todo jeito, eu venho para esse jogo para ler o Osasuna. Espero que o Real Madrid venha com um time bom, porque se vier com um time ruim, aí complica. E a odd do Real Madrid só tá subindo e a do Osasuna caindo. Próximo jogo, vamos ter o PSV contra o Utrecht. Outro jogo de time que tem Champions League. O time do PSV, cara, jogou contra Mônaco. Foi? Deixa eu procurar aqui. Cara, eu estudo os jogos, só que é tanto jogo que eu não consigo. Juventus. Perdeu para Juventus de 2-1. E, cara, o PSV que vinha embaladaço. Fora de casa começou a perder, dentro de casa começou a empatar. Beleza, empatou aqui com a Z, mas empatou com o Lille 2, que é bem mais fraco. Dentro de casa se mantém um time extremamente forte, só que sabe que no meio da semana, eu acho que é na quarta, vai ter que buscar uma vitória em cima da Juve, que não vai ser fácil. Um 2-1 foi ruim pro PSV? Não foi. Mas também tem que ficar ligado. E vai pegar o time do Utrecht, que é um time que não perdeu fora de casa, um time que vem muito bem, cara, que pegou grandes adversários como o Ajax, conseguiu empatar, pegou adversários bons como o AZ, que o PSV acabou de empatar.
O AZ dentro de casa conseguiu a vitória. Então é um time que dentro de casa está se mostrando ser forte. Recentemente vem de 2 empates. A Race não são muito boas. De todo jeito, cara, se o PSV vem com o time titular, não tem jeito. É olhar para o Lei Utrecht. Se vem com o time reserva, aí a gente pode ficar um pouco mais receoso, tomar um pouco mais de cuidado aqui. Mas é igual do Real Madrid. A gente tem que olhar o jogo, tem que assistir e ver o que é que vai dar. Próximo jogo a gente vai ter Marseille contra Saint-Étienne. Cara, aqui não tem muito o que falar. O time do Marseille é muito superior. Cara, o Marseille jogou o último jogo contra, não sei se foi o Le Havre. Cara, deu um padrão absurdo. Acabou que não fez o gol no primeiro tempo, mas foi um padrão de domínio total. Parece que tá evoluindo esse time do Marseille. Parece que tá vindo bem recentemente. Eu tô gostando mais. E é um jogo para Lei Saint-Étienne, cara. O Saint-Étienne é um time que vem muito mal. Acabou conseguindo aqui a vitória, sair vencendo contra o Lille, mas depois tomou 4 gols. E é um time que tem uma defesa muito vazada, muito furada, marca pouquíssimos gols. Então, cara, é total. Saint-Étienne, tchau, vai para a segunda divisão, não tem muito o que fazer aqui. Próximo jogo, vamos ter o Salzburg contra o Tirol. Cara, o Salzburg que já foi eliminado da Champions League, não tem mais o que fazer, tem que tentar voltar para esse campeonato. Tá numa situação muito difícil. Cara, pior ano do Salzburg disparado, mas esses times tendem a, na volta da parada, voltar bem, a contratar, a melhorar, principalmente esses times que tem um cacifezinho. E o Salzburg, para mim, vai fazer isso, já contratou, já mostrou alguma evolução, ainda não engatou, mas parece que vai engatar. Então eu vou ficar muito ligado nele agora. Vai jogar contra o Tirol, um time bem mais fraco, apesar do time vir de vitória aqui no último jogo, que já faz bastante tempo, né? Quase 2 meses, mais de 2 meses. Então, não dá para seguir muito essa referência desse último jogo. Já jogaram o primeiro jogo ali, o Salzburg saiu vencedor. Então, vou ficar de olho. Acho um jogo bem legal também pra gente analisar. Próximo jogo, vamos ter Besiktas e Trabzonspor, cara. O Trabzonspor que melhorou seus jogos dentro de casa, mas fora de casa se mantém muito mal, cara. Não ganhou de ninguém. 5 empates. O último jogo foi um empate 0-0, mas fora isso, 5 porradas seguidas, 5 derrotas seguidas. Só marcou primeiro em 2 jogos. É um time que vive um momento muito ruim. E o Besiktas dentro de casa tá fazendo o dever de casa ali, tá conseguindo as vitórias, os empates. Também não vem essa Coca-Cola toda. É um jogo mais parelho, mas eu acho que é um jogo puxado pro lado do Besiktas. O Besiktas tem elenco, cara, só tá faltando jogar. Então, acho que tá mais puxado para esse Lei Trabzonspor. Próximo jogo, vamos ter o Royal Antwerp contra o Kortrijk. É outro time que mantém uma race muito boa, uma campanha boa dentro de casa. E vai pegar o time do Kortrijk, que por outro lado tá muito mal, cara. O time do Kortrijk que não consegue bons resultados dentro de casa, não consegue vir bem fora de casa, consegue muito mal. A maioria das partidas derrotas, só ganhou ali a primeira partida contra o Clube Bruges no comecinho da temporada. E fora isso, só porrada. O Kortrijk que vinha muito bem na temporada, principalmente dentro de casa, tendo resultados bons. Não é o Kortrijk que tá vindo bem dentro de casa, eu tô confundindo. Mas fora de casa, pior, segundo pior visitante, só pede pro Bechot. Um time que tá muito mal, risco de cair, muito fraco mesmo. Próximo jogo a gente vai ter o Atlético de Madrid contra o time do Celta. Cara, o Atlético de Madrid que... O Atlético de Madrid teve jogo no meio de semana de Champions, cara. Agora me pegou, deixa eu buscar aqui. Eu tô com a minha memória fraca esse final de semana. Atlético de Madrid, não, passou direto, tá tranquilo, tá naquela disputa ali, ó, que não pode vacilar, vai pegar um adversário que vem muito mal fora de casa, que tá muito fraco, é um jogo puxado pro Atlético de Madrid, bola parada, é melhor, tá com a semana, passou a semana descansando, tem outra semana para descansar, então tem que massacrar aqui, massacrar esse Celta, é um jogo puxado 100% pro Atlético de Madrid. Próximo jogo, vamos ter o Al Ittihad, que vem na disputa aqui, ó, bem disputado aqui com o Al Hilal, tem 2 pontos de vantagem, então tem que explorar isso, vai pegar um adversário que não tá muito bem, o Eda aqui, então é um jogo puxado para o Al Ittihad. O Al Ittihad sabe que se vacilar, o Al Hilal vai passar, o Al Hilal vem dentro de casa hoje, deve massacrar na sexta, então é um jogo muito puxado para o lado do Al Ittihad, bem interessante aqui também, só que com odds bem baixos. Próximo jogo vamos ter o Breda contra o Feyenoord, cara, o Feyenoord que acabou dando umas vaciladas aqui
no último jogo pro Ajax, depois perdeu pro Illinois, acabou perdendo pro Feyenoord, caiu ali umas posições, né? Não tá mais tão bem colocado. É um time que parece que vai ter algum desfalque, alguma coisa importante, porque caiu bastante aqui. O time do Feyenoord tá na Champions League. É Champions que o Feyenoord tá? Eu acho que é Champions. O Feyenoord... Isso, Champions League. Ganhou o primeiro jogo do Milan e, cara, vai lá pra Itália pra tentar segurar o resultado. 1-0 em cima do Milan. Foi um placar bom pra dentro de casa, não tem como negar. E deve se preocupar com a Champions. Então, complica bastante esse jogo. O NAC, cara, apesar de ter aqui algumas derrotas recentemente, é um time que está jogando muito bem, que está dificultando demais para os adversários. Então, se vier um time misto do Feyenoord, complica muito essa partida. Com o titular, eu acreditava que ainda poderíamos ter um padrão de NAC e Breda. Então, a gente vai se ligar muito aí na escalação desse jogo. Próximo jogo, a gente vai ter o Mônaco contra o Nantes. O Mônaco também, que jogou Champions League. O Mônaco, deixa eu puxar aqui que horas é esse jogo. 15 horas. 15 horas, Mônaco e Nantes. O Mônaco que, deixa eu ver o resultado, perdeu de 1-0 para o Benfica, então tem um resultado que dá para reverter, mas vai ter que ir lá para Portugal. Então isso pode prejudicar o Mônaco. O Mônaco, cara, que vem muito bem dentro de casa, que vem muito forte, que se não fosse a Champions, era um jogo muito bom para lá e Nantes. Com a Champions, a gente tem que se ligar na escalação. E mesmo que venha titular, os caras têm uma tendência a tirar mais o pé. Então a gente tem que se ligar nisso também. Próximo jogo, a gente vai ter o Dinamo Bucareste, um dos times que está competindo aí pela liderança aqui do campeonato romeno, um time que vem muito bem, e vai pegar o Farol Constanta, que é um time que vem muito mal, que não tem conseguido os resultados, que não vem bem, é um time que sofre muito primeiro e marca muito pouco, bem diferente do Dinamo Zagreb. Então, odds de parelha, eu acho um jogo muito bom. Se der padrão, cara, vale muito a pena, vai pagar muito bem. Próximo jogo, vamos ter o Sparta Praga, cara, o time que estava muito mal e agora voltou a engatar, voltou a jogar bem, vem de vitória, tá entrando aqui. Eu sei que é difícil porque o Slavia tem muita vantagem, mas vai tentar tomar pelo menos a segunda posição aqui do Pilsen para levar ali para a parte da Championship e tentar brigar até o final contra o Slavia. E do outro lado vai pegar o time do Karvina, um time mediano para ok aqui, para bom, mas o Sparta Praga é muito melhor. Então eu venho para buscar esse Lei Karvina, ficar a favor do Sparta Praga. Próximo jogo, vamos ter a EK contra a Atromitos. Não tem muito o que falar, EK muito melhor, Lei Atromitos. Aqui é difícil até ter odd, porque é muito superioridade da EK. Próximo jogo, vamos ter o Santa Clara contra o Benfica. Cara, o Santa Clara tá fazendo uma ótima campanha, tá sendo uma pedra no sapato dos times grandes, cara. Se tu vê aqui, o Santa Clara ganhou do Porto. Agora eu não lembro se foi... Não, perdeu no Porto por dentro de casa, eu acho que ele ganhou fora. É um time bem chato. Ganhou do Guimarães, tá dando trabalho. E, cara, se fosse um jogo normal, eu ainda acho que o Benfica era bem superior. Mas o Benfica vai enfrentar o Mônaco. Tem um gol de vantagem dentro de casa. Isso dá um fôlego pro Benfica, mas não pode vacilar. Então o Benfica que pode estar um pouco ligado demais a Champions, isso pode prejudicar. E mesmo que não prejudicasse, eu ainda achava um jogo duro. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse confronto aqui dos dois times aí. O pessoal tem a brincadeira de dizer que o Santa Clara é filial do Benfica, né? Então poderia dar uma colher de chá, mas isso é só conversa. No jogo eu não boto fé nisso, não. Próximo jogo, um jogo também muito bom, tá nos meus destaques do Lei do Dia. Vamos ter o Legia, time que tá aqui brigando aqui pelas primeiras posições, tentando voltar aqui, um dos grandes lá da Polônia, e vai pegar o Puskás, que tá muito mal. O Puskás aqui, que tem sido um dos piores visitantes, só meteu 4 gols em 10 jogos e tomou 13. Então é um jogo muito puxado pro time do Legia. Cara, o time do Legia já é um gigante na Polônia, era um dos times que eu mais trabalhava back lá antigamente. Esses anos vem meio capengando mal e tá tentando se reestruturar e jogar bem. Falando de reestruturação de time grande, temos o Young Boys, cara, que vinha numa fase horrível, mas parece que essa parada ali deu uma sacudida no Young Boys. O time tá voltando a engatar, tá voltando a jogar bem. Jogou muito bem dentro de casa nos últimos jogos. E vai pegar o Winterthur, que é um time muito fraco dentro de casa, que vem de 4 derrotas seguidas. Não vem jogando bem. Cara, é uma ótima oportunidade pro Young Boys
provar, voltar a jogar bem, voltar a botar seu ímpeto em jogo, e eu trago esse jogo aqui pro Lei. Muito bom esse jogo Young Boys, eu acho ótimo. Próximo jogo vamos ter Milan contra Verona, jogo muito importante. Cara, o Milan não tá numa situação boa no campeonato, então precisa muito dessa vitória, mas também não tá na situação boa da Champions, acabou perdendo pro Feyenoord, então não sei como o Milan vai balancear isso. Tem times que estão um pouco mais tranquilos no campeonato, que às vezes pode focar na Champions, e o Milan não é um desses. Então, pela odd aqui, eu acredito que seja um Milan titular. Eu preciso confirmar isso na hora. Se for, temos possibilidades de Lei Verona. O time do Verona é um time fraco, mas conseguimos resultados até melhores recentemente. Mas ainda assim, o Milan é muito melhor. Próximo jogo, vamos ter o Sint-Truiden contra o Clube Brugge. Cara, o time do Clube Brugge, para mim, é o melhor time da Bélgica, apesar de não ser o líder, cara, é um time muito forte. Eu acredito que tem tudo para buscar esse título ainda em cima do Genk. O time do Genk tem sido um time muito sólido em casa, mas tem dado suas vaciladas fora. E o Brugge está voltando a se recuperar. O time do Clube Brugge, cara, que jogou Champions League também, o Clube Brugge, cara, agora eu não lembro contra quem. Que horas é esse jogo? 16h45. O Brugge jogou Champions. Ele se classificou e jogou Champions contra a Atalanta. Conseguiu a vitória contra a Atalanta, já até falei isso aqui. E agora vai ter que ir lá para a Itália e tentar segurar o resultado. Pode poupar peças, eu acredito que poupe. O Brugge, nesse campeonatozinho aqui, poupa. Então complica esse jogo pra gente. Não vejo o Brugge titular aqui. Acredito que vai poupar. E aí complica. De todo jeito, o Sint-Truiden é bem pior. Se o Brugge vier com um misto bom, pode ser que dê padrão. Mas se vier misto, já me tira um pouco aqui a tesão desse jogo. Próximo jogo aqui, vamos ter o Vila Real contra o Valência, cara. Outro jogo bom para a Lei. O Vila Real é um time que está melhorando, que está conseguindo botar seu ímpeto. O Valência vem muito mal. É um dos times que eu estou trabalhando muito Lei na La Liga. Então eu acho um jogo bem interessante. Próximo jogo, vamos ter Toulouse e PSG. Cara, o PSG não precisa poupar. Mas também pode poupar, porque, cara, o PSG está folgado nesse campeonato. E fez um dos melhores jogos aí da ida. Então o PSG tem uma vantagem de 3 gols, vai jogar dentro do Parque dos Príncipes agora, dentro de casa, e agora vai enfrentar o Toulouse aqui, que é um adversário médio, não foi dos melhores mandantes, vai pegar o PSG, cara, eu não acredito que o PSG vai poupar tanto, mas também pode, então, cara, não sei dizer o que o PSG vai fazer, porque ele tem muito espaço para poupar no francês, então eu pouparia no francês, não subestimaria o Reims. Mas também, cara, tá praticamente classificado. E aí? Me manda aqui nos comentários o que é que o PSG tinha que fazer. Eu pouparia no francês, porque, cara, 10 pontos é muita coisa. Melhor garantir lá, mesmo que seja um 3-0. Próximo jogo, vamos ter Sporting contra o Arouca, cara. Talvez tenha odd aqui, talvez o Sporting poupe, um dos times que vem muito bem. O Arouca é um time que estava meio mal, engatou umas vitórias, jogou um pouco melhor os últimos jogos, pode chatear esse Sporting, mas aí vai depender muito da escalação. Cara, o Sporting que perdeu de 3-0 pro Dortmund, e aí entra o grande dilema do Sporting. Cara, eu tô num campeonato super apertado aqui contra o Benfica, contra o Porto. Nem tão contra o Porto, mas contra o Benfica. Já vai ser difícil segurar. Será que vale a pena eu poupar para me tirar um resultado muito improvável na Champions e me contentar aqui? Eu acho que não. Eu acho que o Sporting vai tentar manter, pode até poupar algumas peças, mas vai tentar ganhar esse jogo a todo custo, e eu acho que vai ser um Lei Arouca aqui, mesmo tendo Champions League no meio de semana. Pessoal, quero agradecer demais a presença de todo mundo, pedir o like, a inscrição, tamo junto e vamos estralar nesse sábado. Quem quiser me acompanhar, meu Telegram, meu Instagram tá aí e eu vou mandar tudo para vocês lá. Vamos nessa!